Olá, amigos e amigas! Como estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu me chamo Suelen, sou gerente de contas de representantes e hoje vamos falar sobre os 8 passos até a venda. O objetivo desse vídeo é trazer um conteúdo direcionado aos parceiros do e-gestor, que trabalham diretamente com a revenda do sistema. Eu vou passar para vocês algumas dicas e sugestões dentro do que fazemos aqui na empresa e como alguns parceiros bem desenvolvidos fazem que funciona bem. Mas caso você seja nosso parceiro e queira sugestões direcionadas ao seu ramo, eu peço que entre em contato com seu gerente de contas responsável e solicite uma consultoria de vendas específica para você, tá bom? Essa pessoa vai conseguir te dar uma atenção maior em relação às suas dificuldades. Então, hoje a gente vai falar sobre prospecção, primeiro contato, qualificação, agendamento da reunião, demonstração, negociação, venda e o pós-venda e afins, tá? Os 8 processos aí mais importantes. Ok? Primeiro, antes de mais nada, a gente tem que falar sobre prospecção. Como que você vai conseguir o seu cliente, De onde é que você vai tirar o seu prospect? É muito importante você ter uma forma de prospectar o seu cliente. Antes de mais nada, temos que pensar numa estratégia para isso acontecer. Se porventura você é contador ou consultor e já tem uma carteira de clientes, ou até mesmo é da área de TI, informática e já tem uma carteira de clientes, eu recomendo que você comece por esses clientes, tá? Que já te conhecem, que você já tem uma credibilidade em si. Então, é muito mais fácil você trocar ideias, negociar com alguém que já te conhece, e que você já tem aí uma credibilidade, uma confiança em relação ao seu trabalho, tá? Então, comece por essas pessoas. Se você é contador, principalmente, e já tem uma carteira de cliente, foca nesses clientes, tá? Faz uma lista, vê com quais ali que você consegue trabalhar, que se encaixam no perfil do sistema, as micros e pequenas empresas que você trabalha. Faz uma lista, entra em contato com eles, tenta analisar como eles fazem a gestão, troca uma ideia sobre isso com seu cliente e começa por aí, tá bom? Tá, mas agora você vai me perguntar, Ah, Suelen, mas eu não tenho uma carteira de clientes, Ou até mesmo, eu tenho, mas eu quero trabalhar com pessoas de fora. Como que eu vou fazer? Por onde é que eu começo? Então, agora eu vou explicar para vocês como que vai funcionar a parte de prospecção em si. Tá, o processo de prospecção. No caso de você não ter nenhum cliente, você vai ter que ver uma forma, alguma plataforma para você conseguir gerar esses leads, tá? Para ter de onde tirar. Vai ser do Facebook, do Instagram, do LinkedIn ou do seu site. Você tem que pensar por onde é que você quer começar, tá? A maioria dos parceiros começam, pelas redes sociais, que é o mais importante, Antes de mais nada, é interessante que você tenha uma página, só para postar conteúdos de gestão, falar sobre coisas relacionadas, ao sistema, e é daí que tudo começa. Tem parceiros um pouco mais desenvolvidos que também já trabalham com a questão do site, e tráfego pago, até mesmo tráfego orgânico você pode tentar trabalhar de início, Tem plataformas hoje em dia na internet que fazem sites de forma gratuita também, Então, dá uma analisada sobre isso. Se você já tem um site, melhor ainda. Então, tenta fazer o máximo que der com o seu site, Trabalha com ele, posta conteúdos de gestão no seu site. É interessante você ter bastante conteúdo, que tenha bastante palavras-chave relacionadas à gestão nesses conteúdos para que o próprio Google, te ranqueie de forma orgânica, tá? Então, é interessante você ter um conteúdo adequado no seu site também, além do anúncio ali do sistema, tá? Uma coisa muito legal que dá para fazer é trabalhar com a questão da palavra-chave, tá? Por exemplo, controle de estoque, Você pode ver ali nas pesquisas do Google o que mais está saindo em relação ao controle de estoque,
e tentar lançar no seu site conteúdos que citem com frequência a palavra-chave controle de estoque, né? Que com o tempo o próprio Google vai estar te ranqueando de forma orgânica. Ou controle financeiro, controle gerencial, né? Pesquise quais as palavras-chave que mais têm saído em relação à gestão e tente trabalhar com esses conteúdos dentro do seu site, tá? Poste textos ali, poste algumas coisas no seu blog, se você tiver também, né? Tudo linkando também com o cadastro gratuito do sistema, né? Claro, linkando com o seu link botando o seu link de afiliado ali, né? Inclusive, aqui na descrição desse vídeo, tá? Eu vou deixar para vocês o link de um vídeo do gerente de marketing aqui da empresa, que é o Escobar, tá? O Pedro Escobar. Ele fala sobre essa questão da prospecção, ele também fala sobre os tipos de leads ali, né? Os alcances que você pretende ter, tá? Como você faz isso dentro do Google Ads, tá? Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo para você que tiver interesse, né, em se especializar um pouquinho mais nessa parte, dá uma olhada, tá? É um conteúdo muito bacana, eu recomendo que vocês vejam e tentem fazer, tá? Para trabalhar também com a questão do link de afiliado de vocês, tá bom? Segunda coisa, então, né? Segundo ponto que a gente vai falar hoje é sobre o primeiro contato, tá? O primeiro contato com o seu lead. No caso, né, se você é contador, consultor, vai trabalhar com a sua carteira de clientes, não precisa se preocupar com isso, tá? Então, já é um processo, né, meio caminho andado ali. Tá? Agora, digamos, né, sendo mais específica ali para quem vai trabalhar com a questão da prospecção, tá? Botou o teu link lá no teu site, fez alguma divulgação, alguma publicação, o lead, né, o contato chegou até você de alguma forma. Como que você vai lidar com aquela abordagem, né, do primeiro contato? Aqui na empresa, o primeiro contato com o lead, né, quando ele faz o cadastro ali no nosso site, é feito pelo setor de pré-vendas, tá? O pré-venda é responsável por qualificar esse lead, tá? E passar depois posteriormente para o vendedor. Mas antes, né, de fazer essa passagem de bastão para o vendedor, o pré-venda ele tem que ter um volume muito alto de ligação, tá? De ligação e de contato com aquele cliente, agendamento de reunião. Tá? Como é que funciona? Aqui na empresa, os pré-vendas sempre fazem uma ou duas tentativas, né? Às vezes até mais, no primeiro contato ali por ligação, tá? Já ressalto que é por ligação. Tem muitos parceiros que fazem bastante contato ativo pelo WhatsApp, tá? Para algumas pessoas específicas pode até funcionar, mas é um contato mais frio, tá, pessoal? Então tente fazer o máximo que conseguirem de ligação ou até mesmo visita presencial, se for o caso, tá? Se conseguirem, melhor ainda. No caso, aqui a gente sempre tenta fazer algumas tentativas de ligação, né? Ou pela manhã ou pela tarde. Se o lead não atende, o pré-venda ele coloca ali na sua cadência, né, uma atividade para daqui 2 ou 3 dias tentar novamente, tá? Não atendeu, manda um WhatsApp, deixa um WhatsApp ali para ver se ele responde. Se ele responder o WhatsApp, tenta ver qual é o melhor horário para você estar ligando, tá? Pergunta, não fica fazendo muito questionamento no WhatsApp, que isso não é interessante, tá? Tenta mandar uma mensagem só para ver qual é o melhor horário para ligar. Né? Explica que você é o representante do gestor que está entrando em contato, né, devido a um cadastro que esse cliente fez ali no seu painel ou, né, por ele ter te chamado ali em alguma plataforma. Então, faz uma abertura bem breve e questiona se você pode estar entrando em contato em algum momento para trocar uma ideia sobre isso, né? Conversar, entender um pouquinho mais sobre os objetivos desse cliente, tá? Então, façam isso que vocês vão ver que vai ter um retorno de leads, né, muito mais quente, tá? No primeiro contato, quando o lead atender, né, o telefone, digamos que ele já atendeu, você vai ter que fazer uma abertura bem breve, tá? Como eu falei anteriormente, vai se apresentar como representante do gestor ou falar, né, que aqui é o Felipe do sistema gestor, pode fazer também, não tem problema. Vai fazer uma abertura bem breve e tentar já fazer uma pergunta bem aberta para o teu cliente seguir falando na sequência, né? Tentar explicar o motivo da visita, né, ou seja, da ligação, explicar que tá entrando em contato porque ele fez um cadastro no seu painel ou no seu site, enfim. E o motivo do seu contato é para
tentar entender o que motivou ele a fazer aquele cadastro, o que ele tá buscando, para ver se você consegue ajudar de alguma forma, tá? Bem breve, não precisa se adentrar muito ali na questão da abertura, porque senão já vai ficando muito cansativo e repetitivo, o cliente vai acabar não te dando muita atenção, tá? Então já tenta linkar com uma pergunta aberta para ele já sair falando na sequência, tá? É muito importante isso, você deixar o seu cliente falar o máximo possível. Então, partindo do ponto do primeiro contato, a gente já linka com o terceiro ponto que a gente vai falar aqui também, que é a questão da qualificação. A partir do momento, então, que você faz a abertura, né, e o seu cliente começa a falar, é que você vai pôr em prática a questão da qualificação. Para qualificar esse lead, a gente vai utilizar a metodologia do livro Spin Selling, Alcançando Excelência em Vendas, ok? Já tem um vídeo aqui no canal falando só sobre o Spin, então vou deixar também na descrição desse vídeo para você dar uma olhada. É um vídeo um pouco mais extenso que fala diretamente, né, objetivamente sobre o Spin. Tá? Então é muito importante você ter decor já essa metodologia, né, essa técnica de venda, porque isso vai te ajudar bastante no primeiro contato, tá? E desde já eu digo que assim, o Spin, ele é uma metodologia de vendas, né, que é adequada no ambiente, né, na situação que você estiver, tá? Então não precisa se preocupar em saber um padrão, né, de perguntas para fazer, porque isso não vai ser necessário, tá bom? A ideia do Spin é que você consiga encaixar ele, né, de acordo com a conversa que você for tendo com o seu cliente, tá? O Spin, ele vai ser só uma estrutura de vendas para você não esquecer das principais perguntas que você tem que fazer ali para qualificar aquele lead, né? Que são perguntas muito importantes, como com o que ele trabalha, o que ele faz, o que ele tá precisando, né? São perguntas, assim, chaves, né? Que você tem que fazer, tá? Não adianta você querer vender o sistema para pessoa se nem sabe com o que ela trabalha primeiro, né? Então, é para isso que serve o Spin, para ter essa estrutura, né? Para você nunca esquecer do que você deve conversar com esse cliente, tá? Aqui na empresa, os pré-vendas, eles utilizam bastante essa técnica do Spin para validar, né, com o cliente se também ele está disposto a investir numa ferramenta, né? Mas é claro que se você fez todo o processo do Spin certinho, identificou o problema, ressaltou esse problema, implicou em cima desse problema, mostrou para ele as consequências ou impactos que ele vai ter, né, se não resolver esse problema, se você deixou isso bem claro para ele, vai ficar muito mais fácil depois de você falar de valores também. Então, dá uma analisada, né? Dá uma estudada na técnica do Spin. Dá uma analisada, a gente tem bastante materiais também para os parceiros. Eu tenho alguns mapas mentais ali que eu fiz sobre a técnica do Spin, tenho resumos também que eu montei ali para alguns parceiros que a gente pode estar passando para vocês. Se caso vocês não tiverem acesso a esses materiais, é só nos solicitar que a gente repassa, tá bom? Quarto ponto, né? Já linkando também após a qualificação, a gente trabalha com o agendamento da reunião. Tá? Passando esse processo então de qualificação, viu que fez sentido, é o momento de você agendar a reunião com o seu lead. Como é que funciona isso aqui na empresa? O pré-venda faz toda a qualificação ali com o lead e posteriormente ele agenda uma reunião pro vendedor, tá? Ele vê ali com o lead qual é o melhor horário para o vendedor entrar em contato, né? Fazer uma videochamada ou fazer uma ligação para demonstrar o sistema, para, né, tirar as dúvidas dele também, falar sobre valores. O pré-venda já deixa claro que isso é com o vendedor, né? Ou seja, a ideia do pré-venda é só qualificar, não tem que estar falando, por exemplo, sobre características do sistema, funcionalidades ou valores. Isso não é interessante você falar no primeiro contato com o teu cliente, tá? É interessante você ter em mente que a venda do sistema em si, né, a venda dessa solução é um tipo de venda complexa, tá? Que ocorre ali por meio de ciclos, tá? Então vai ter o ciclo que você vai fazer o primeiro contato, né? Vai ter o ciclo que você vai agendar a reunião, depois, né? Em outro horário, em outro dia, você vai mostrar o sistema,
tá? E depois, né, posteriormente isso, você vai estar passando a negociação, né, fazendo acompanhamento. Então, não adianta querer fazer tudo no mesmo dia, na mesma hora, tá? E acabar não dando certo e você se frustrar com isso, tá? Não adianta. Agenda um momento ali com calma para você falar com aquele lead, com aquele prospect, para você agendar o sistema em si para ele. Se você estiver falando com ligação, né, agenda com ele uma data para você fazer uma videochamada, ali um meet com ele, né, para mostrar o sistema. Ou se for alguém da sua cidade, de repente, tenta agendar uma visita presencial, tá? Isso vai ajudar bastante. Então, tenta trabalhar dessa forma que você vai ver que vai funcionar muito bem. Além de você fazer todo esse processo, né, com o teu lead, é interessante você sempre deixar anotado tudo que você conversar com ele, tá? Por isso que, é claro, é muito importante você ter ali um sistema de CRM ou alguma forma, né, que você consiga trabalhar, né, com a questão da anotação, né, alguma plataforma, enfim, de repente até um Google Docs ali. É interessante você ter uma forma de anotar, tá? E para quê, né? Para que funciona isso? Você vai anotar tudo que você falar com esse lead de primeiro momento, no primeiro contato, para depois que você agendar a reunião, você conseguir se lembrar, né? E fazer uma retomada de tudo que vocês conversaram, né? Para linkar com a demonstração do sistema, que é o quinto assunto que a gente vai falar agora, a questão da demonstração. Tá? Como é que funciona, então, a demonstração do sistema em si? Como eu disse anteriormente, quem faz a demonstração em si, né, é o vendedor, tá? Ele que vai mostrar o sistema mais a fundo para o cliente. Aqui na empresa, então, normalmente fazem por videochamada, né, que é melhor de demonstrar a tela, ou também por ligação, que é um pouco mais rápido ainda. Então, se você tiver como fazer uma visita presencial, né, para demonstrar, melhor ainda. Se não, marca um meet ali com o teu cliente e faz pela videochamada mesmo, tá? Quando você for fazer a demonstração em si, é interessante recapitular tudo que você conversou com o lead em relação às necessidades dele. Tudo que ele citou para você ali no primeiro contato, que ele vai precisar, seja o controle de estoque, controle financeiro, todas as dificuldades que ele te falou que tem atualmente na gestão da empresa, é interessante você recapitular e confirmar se é isso mesmo, se tem mais alguma coisa que de repente ele tenha deixado passar, né, que ele queira estar te passando ali para você demonstrar. Recapitula, confirma com ele isso e parte para a demonstração, tá? Sobre a demonstração, primeira coisa, tá? Você pode deixar bem claro para o cliente que é apenas uma apresentação que você vai fazer, né? Dentro do que ele citou que precisa, né? É interessante você ser bem objetivo na necessidade do teu cliente, tá? Faça uma demonstração já objetivando os pontos que ele tem, né, de necessidade e deixa claro para o teu cliente que ele vai ter acesso depois a uma equipe de implementação, tá? Que vai fazer o primeiro contato com ele para implementar a conta, né? Passar o treinamento da ferramenta também, ensinar a mexer no sistema. Então, assim, de primeiro momento, ele não vai precisar se preocupar em aprender a mexer no sistema, tá? A ideia é que isso seja feito depois com a implementação, tá? Já deixa ele bem tranquilo em relação a isso, para que ele não fique se preocupando ali, né, em querer saber tudo sobre o sistema. Além disso também, já linkando com isso, né, é um ponto muito importante você não querer demonstrar todo o sistema para o teu cliente. Não adianta, tá? Mostra só o que ele precisa. Se ele te falou que a necessidade principal dele é em relação ao financeiro, o fluxo de caixa, ele só quer, né, ter os relatórios da gestão dele, não precisa ficar mostrando ali como é que é a emissão de notas, ou que tem emissão de boletos, ou que tem outras coisas no sistema. Foca só no que ele falou que precisa, tá bom? Aí, nesse momento, quando você realmente for mostrar o sistema, é interessante que você faça o seu cliente acessar o sistema junto com você. Não adianta você querer demonstrar, apresentar a sua tela ali e ficar mostrando as coisas. A maioria dos clientes, né, não dão muita atenção para isso. Então, assim, tenta fazer ele acessar o sistema, né? Quando você agendar a reunião, já deixa claro que é interessante que ele esteja na frente de um computador para que você consiga acessar o Meet e ele consiga também apresentar a tela dele para você e vocês consigam mexer junto no sistema, tá? Faça o cliente ir mexendo no sistema para ele já criar essa familiaridade com a ferramenta, tá? No momento, então, que você concluir a demonstração,
tá? É interessante você validar com o cliente a necessidade de resolver aquele problema, qual é a urgência que ele tem. Se ele precisa disso para ontem, ou se ele tem, né, a necessidade de estar testando, de estar usando, se ele vai ter esse tempo, ou se ele precisa para ontem, para emitir nota, vamos assim dizer. Valida com isso com o teu cliente, tá? E a partir disso, né, se ele te falar, não, eu tenho que testar, né, tenho que validar um pouco mais a solução, então é que você vai marcar um horário para retornar para ele, né, para ver como é que estão os testes e já tentar fazer a negociação. Ou seja, não tem necessidade de fazer a demonstração, já passar valor e já querer que ele feche com você, tá? Não precisa se preocupar em querer fazer tudo no mesmo dia, como eu já disse. Tenta fazer isso, agendar um horário para você retornar para o teu cliente, né? Ter um feedback, se ele gostou, o que ele tá achando da ferramenta, de repente até fazer um acompanhamento, né? Tirar as dúvidas dele. É legal sempre se deixar à disposição também, né? Para tirar as dúvidas do cliente. Agenda esse retorno, tá? No retorno você retoma algumas coisas ali que ele ficou devendo no sistema, né? Vê o que ele achou, tenta já passar uma negociação, um valor. Ou seja, como eu disse, né, antes, não tem a necessidade de fazer tudo no mesmo momento, porque a venda complexa, ela precisa de ciclos para ser concluída, tá? Então, num dia você vai fazer o primeiro contato, no outro você vai demonstrar o sistema, muito provavelmente em outro dia que você vai ter um feedback se ele vai querer ou não, se ele vai querer saber de valores ou não, tá? Então, assim, é feita de ciclos, tá bom? Não se preocupe se, por exemplo, o teu cliente te falar que ele vai querer tá testando primeiro e depois te dar um feedback, tá? Isso é muito normal, tá? É assim que a gente trabalha aqui na empresa hoje. Bom, então, a partir do momento em que o seu cliente viu que a ferramenta vai atender e você também entendeu que faz sentido, é hora de negociar. Então é aí que a gente entra para o sexto ponto, né, do vídeo de hoje, que é a parte de negociação. Nesse momento é interessante você já ter em mente os planos que você trabalha, né? No caso ali dos parceiros básico, padrão, avançado, é interessante ter em mente tudo que tem em cada um desses planos e quanto que custa, né? Qual é a margem de negociação que você pode chegar em cada um. Para quê? No momento em que você demonstrou e conversou com o cliente, você já vai saber mais ou menos com qual plano que vai estar atendendo ele. Se ele precisa de nota de serviço, então você já sabe que ele vai precisar de um plano avançado. Ou se ele precisa de emitir até 100 notas de produto no mês, você já sabe que um padrão já atende. Então não precisa também vender, né, direto ao avançado. É interessante ver qual tipo de plano que vai se encaixar para ele, até para que você tenha uma forma de negociar, né? O básico é um pouco menos, o padrão já é um valor a mais, né? O avançado, ele é um valor mais avançado, né? Então, tenha em mente os planos e o que tem em cada plano, tá? O que cada um proporciona para que você possa dizer para o teu cliente, olha, eu percebi aqui, né, pelo que tu me passou, que o plano padrão, né, ele vai ser o mais ideal para você, que vai emitir no máximo até 100 notas de produto no mês, que vai precisar de no máximo 5 usuários, enfim. Tenta conversar sempre com o teu cliente também, quantas pessoas que tem na empresa, quantas pessoas que vão acessar o sistema, né, até quantas notas ele vai emitir. Essas perguntas básicas, né, que você tem que fazer ali no processo de qualificação, tá? Até para não você tá passando depois um plano, né, que não vai atender esse seu cliente, tá? Então é interessante você ver certinho isso, para que ele depois também não fique na mão, né, precisando de mais usuários ou de mais nota. Tá bom? Quando você estiver demonstrando e for passar a negociação após a demonstração, né, ele já tiver urgência de negociar para emitir nota, alguma coisa nesse sentido, é interessante você já linkar o final da demonstração com a questão dos valores, né? Questionar ele se ele tá interessado ou se ele tá curioso, de repente, em saber sobre os valores, quanto que essa ferramenta vai ser de investimento para ele, né? É interessante sempre você usar essa nomenclatura, né, a palavra investimento e não custo, né, que é uma palavra que muitas vezes acaba espantando o cliente,
tá? Então, sempre tenta usar essa nomenclatura de investimento para ele enxergar que aquilo ali vai ser algo bom para a empresa dele. Então, já tenta fazer essa linkagem e saber se ele tá curioso para saber a questão dos valores, tá? A partir desse momento é que você vai dar início, então, à negociação em si, tá? Aqui na empresa, tá? Já para dar uma sugestão para vocês, a gente trabalha com o tipo de negociação mensal e o tipo de negociação anual. Os dois ali têm a mesma fidelidade. O que diferencia um do outro é que no anual o cliente paga adiantado o valor do sistema, em 1, 2 ou 3 vezes ali no máximo, e também consegue um desconto ali do vendedor, né? Uma margem de desconto maior por ele estar pagando adiantado, né? Então é bom para a empresa, é bom para o cliente também. Sempre que possível, comece negociando pelo plano anual, tá? Vai ser bem melhor para você também, que vai receber esse valor adiantado aí do teu cliente. Vai também evitar que ele cancele com você ali dentro do período de 1 ano. Okay? Passa então a sua negociação, mostra a margem de desconto que você vai conseguir para o cliente ali na negociação anual, faz ele enxergar o cálculo, né? De repente faz ele até calcular junto com você. A gente tem aqui na empresa vendedores que fazem isso, inclusive, né? Fazem o cliente calcular junto, somar ali quanto que daria, né? Em 12 meses o valor do sistema sendo pago mensalmente. E quanto que ele vai ficar no ano, né, se ele pagar mensalmente, ou quanto que ele vai ficar no ano se ele pagar de forma anual. Faz o teu cliente calcular junto com você e enxergar o quanto que ele vai ter de desconto, tá? É interessante você sempre também mostrar para ele, ó, no anual eu vou conseguir te proporcionar essa margem aqui de desconto, né? No mensal eu já não tenho como trabalhar com muito desconto, então, né, já tenta fazer com que o teu cliente se interesse mais pelo plano anual. É legal também, né, no caso de você passar a negociação mensal, sempre começar pelo maior valor. Digamos que você queira chegar no valor de R$200, começa ali com uma margem de 240, 230, né? E deixa o desconto para o final, tá? Porque o desconto é algo que tem que ser negociado, tá? E não simplesmente dado de qualquer forma. Então, faz o teu cliente se sentir que ele tá participando daquela negociação de certa forma. Tenta questionar para ele se é um valor bom, o que ele tá achando, né? No final, se tiver a necessidade, você vai baixando esse valor até a margem que você quer chegar. E mostra para ele, né, o quanto que vocês negociaram de valor. Tá? Então tenha em mente isso, que o valor é algo negociável. Então, deixa o desconto para o final da negociação. Lembrando que isso é algo que se conquista e não que se dá, ok? Se mesmo no final da negociação o teu cliente ainda estiver achando caro a ferramenta, né, estiver com essa objeção de valores, é porque lá no início você não agregou tanto valor à ferramenta como deveria. Então, assim, se chegar nesse ponto, tá, é interessante também questionar o teu cliente, por exemplo, qual que seria um valor bom, né? Se de repente está dentro da sua margem de negociação ou não. E também é interessante você trabalhar um pouco com a questão dos gatilhos mentais, tá? Os gatilhos mentais, eles servem, alguns deles, né, servem para causar urgência na contratação. Interessante, por exemplo, se ele estiver achando caro e quiser analisar a proposta, você lançar um gatilho mental de urgência, escassez, por exemplo. Dizer que essa sua proposta vai ser válida só até determinada data, né? Normalmente aqui na empresa a gente valida até o final do mês, no máximo, ou até a primeira quinzena ou segunda quinzena ali. Valida com ele esse gatilho, lança esse gatilho para ele, explica que você só vai conseguir manter essa proposta com esse desconto até determinada data e que você quer também um retorno, né, antes disso, para saber o que ele decidiu, se ele vai conseguir adquirir a ferramenta ou não. Sempre faça isso, tá? Lance um gatilho e peça um retorno dessa análise, dessa proposta, tá? Muito importante isso. Então, já partindo para o final, vamos falar sobre o 7º passo, que é a parte da venda em si. Como funciona a venda aqui na empresa, né? O que é preciso para que aquela venda seja realmente considerado, né, uma venda fechada, tá? Primeiro, antes de mais nada, né, quando o teu cliente aceitar a proposta e se dispor, né, a adquirir a ferramenta, é interessante você pegar os dados dele, como CNPJ, endereço, enfim, todos os dados básicos ali,
né, do seu cliente para que você consiga fazer um contrato, tá? Então, é muito importante, desde já eu digo, né, a questão do contrato com o seu cliente, tá? Você tem que ter um contrato com ele. Para quê? Para que não ocorra, por exemplo, no final, teu cliente dá 2, 3 meses, teu cliente quer cancelar, né? E dizer que não assinou contrato nenhum, que ele não tem responsabilidade nenhuma com você. Tá? É muito importante você validar com ele a questão do contrato, fazer ele assinar o contrato, tá? Para você que trabalha de forma virtual, eu recomendo o programa Authentic. Esse é um programinha online que você vai conseguir lançar ali o modelo do seu contrato e enviar para o teu cliente assinar de forma digital. Então, antes de você considerar realmente que vendeu para aquele cliente, tenha em mãos o contrato com ele assinado, tá? Inclusive, eu vou deixar aqui no link desse vídeo um vídeo do meu colega Joseph, que é da parte ali da LGPD, né, o setor do departamento de segurança aqui da empresa, tá? Ele vai passar para você ali algumas dicas e sugestões sobre a questão do contrato. Lembrando que também a gente tem modelos de contrato ali para passar para você que é nosso parceiro, tá? É só solicitar para o seu gerente de contas responsável. Tendo esse modelo de contrato, você lança lá no Authentic e envia para o teu cliente assinar, né? Claro, edita com as informações dele, né? Então, dá uma olhada aí nesse vídeo que eu vou deixar na descrição desse vídeo, né? O vídeo do Joseph sobre contratos, que é para vocês terem uma noção da importância, né, de algumas cláusulas ali também, que vai ser muito útil para você fechar a venda com esse seu cliente, tá? Partindo disso, né, como eu estava falando anteriormente, vocês têm que ter um contrato e também é interessante que vocês cobrem o valor de entrada, né, desse seu cliente, só para garantir, de certa forma, né, o primeiro mês. Aqui na empresa a gente cobra ali uma entrada, acredito que até 60% do valor. Normalmente é o que os vendedores pedem, então é interessante você pedir 60% da primeira mensalidade já para ele te pagar adiantado, né, no momento do fechamento, e depois, né, aí, daqui 30 dias, você começa a cobrar ele recorrente. Se tiver um meio de cobrar ali pelo cartão de crédito, melhor ainda, tá? Mas, senão vai ficar na recorrência do boleto mesmo, tá? Se você não tem, né, nenhuma forma de gerar boletos, peço que entre em contato com o seu gerente de contas responsáveis ali para te dar umas sugestões sobre como funciona esse processo de geração de boletos ali dentro do sistema gestor, tá? É uma coisa que vai te ajudar bastante também. Então, né, partindo para a última etapa, então, da venda em si, que é a parte do pós-venda e afins. Muito importante para que você consiga manter esse cliente é ter um pós-venda adequado. Não adianta só vender para ele e deixar largado lá para que em algum momento, né, se ele precisar, ele te chamar. É interessante, no primeiro momento que você vender para ele, já deixar agendado uma implementação, um treinamento com ele, para que a gente consiga configurar tudo certinho que ele vai precisar mexer no sistema, fazer um onboard adequado, tá? Então, fechou com ele, já passa para o seu gerente de contas responsável agendar um treinamento com a implementação. Tem alguns parceiros que eles mesmos fazem o treinamento, não tem problema nenhum, tá? Pode fazer também. Mas é interessante, né, sempre nos solicitar também um treinamento aí para dar um reforço, tá? Lembrando que isso não tem custo nenhum, então aproveitem essa oportunidade. Se caso na sua empresa você tiver equipes, né, que vão fazer o processo de qualificação, outro vai fazer a venda, então é interessante que você faça também o processo de handoff ali, a gente diz, né, que é a passagem de bastão ali do vendedor para o onboard, que é a implementação. Então é interessante passar as anotações de tudo que o cliente vai precisar, até para que a implementação já fique mais ciente disso, né, e também consiga ser um pouco mais objetiva ali no treinamento, tá? É importante esse ponto. E depois, né, desse processo todo aí de onboarding, né, implementação, é legal você seguir fazendo um acompanhamento periódico com esse cliente, de mês em mês, nem que seja, entrar em contato com ele, saber se tá tudo certo com o uso da ferramenta ou se ele teve algum problema que de repente não conseguiu resolver sozinho e você consiga ajudar. É legal fazer esse acompanhamento, tá? Inclusive aqui na empresa a gente tem uma equipe só para isso, que é a equipe de CS, que a gente chama, né? Que é sucesso do cliente. Em inglês ali a sigla fica ao contrário. Mas é legal você ter
esse acompanhamento, tá? Manter esse seu cliente, garantir o sucesso dele com você, tá? Para que ele fique o maior tempo com você ali possível. Então, faz esse acompanhamento e você vai ver também que futuramente até esse seu cliente vai acabar te indicando, né, de acordo com o teu atendimento, tá? É muito importante você focar nisso também. Então, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Peço que, se caso vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde assim que possível. E caso você queira, né, como eu disse lá no início do vídeo, você precisar de algum acompanhamento mais especial para você, né, que é nosso parceiro, solicita ali para o seu gerente de contas responsável. Tenho certeza que ele vai te dar uma atenção especial, então não fique com dúvidas, ok? A gente tá aí para ajudar vocês, podem contar conosco. E se gostou desse vídeo, curte, compartilha aí com seus amigos e conhecidos, para que eles também tenham acesso a esse conhecimento. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!